Estamos de volta com o Vale Urgente. Agora a gente muda de assunto, vai falar de eleições. O Vale Urgente segue com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Os 6 postulantes ao paço municipal com candidaturas aprovadas pela Justiça Eleitoral foram convidados pelo jornalismo da Band para participar dessas entrevistas. O tempo de cada sabatina é de 10 minutos. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio realizado previamente com os representantes dos partidos e coligações. E hoje, o entrevistado está aqui no estúdio comigo, é o candidato à reeleição, o atual prefeito Anderson Farias, do PSD. Obrigado pela presença, prefeito, está tudo bem? Obrigado, eu que agradeço e parabenizar pela iniciativa de fazermos esse bate-papo. Muito obrigado. Eu começo perguntando, candidato, sobre política. O senhor foi secretário do agora também candidato Eduardo Cury, como o próprio Felício Ramute, que hoje é seu cabo eleitoral, também foi. Vocês trabalharam todos juntos, eu vou falar aqui em grupo político, não vou nem falar em sigla. Todos eram do mesmo grupo político. Hoje estão em grupos diferentes. O que faz o eleitor achar que o senhor é melhor que ele para comandar a prefeitura nos próximos 4 anos? Olha, Nicolini, tive a oportunidade em trabalhar exatamente com esse grupo político, da qual, aliás, ali aprendi muito. As questões de valores, né, a gente aprende em casa, mas a questão da política, da boa política, foi um grupo que eu aprendi bastante. Mas nos últimos anos, né, infelizmente, a gente não caminhou juntos, né, seja desde o apoio do Dória, da qual houve uma divergência nossa, depois o apoio até do candidato ao governo do Estado de São Paulo, depois também com relação ao presidente da República, ao apoio. Então foram algumas questões políticas, né, o PSDB, da qual foi esse partido que eu fiz esse grupo, eu sempre digo, foi o PSDB que saiu de mim, não fui eu que saí do PSDB. Se mudou, né, muitas questões ali que fez com que eu e o Felício nós tivemos um outro caminho. Agora, com a cidade, continuo fazendo o mesmo trabalho, daquilo que eu sempre me dediquei, desde o primeiro dia da qual eu entrei na prefeitura, em 1999, né, aprendi muito de lá para cá, aprendo todos os dias, mas me sinto hoje muito mais preparado para continuar fazendo esse trabalho de uma cidade que, quando a gente fala de São José dos Campos, a gente pensa em inovação, desenvolvimento, uma cidade que se destaca no cenário estadual, no cenário Brasil, no cenário internacional, e é por isso que eu me preparei para poder estar à frente da prefeitura. Falando em futuro, prefeito, queria falar em transporte público. Segue a celeuma da licitação do transporte que não foi feita ainda desde 2020. Na verdade, 2021 houve uma pequena prorrogação de contrato, quando terminou o contrato atual e depois se tentou com a Itapemirim, a empresa já estava em concordata, veio à falência, não deu certo e se mudou o modelo. Se fala em ônibus elétricos, em aluguéis de ônibus elétricos e um modelo que muita gente fala que não para em pé, por isso que isso não vai acontecer, essa licitação não vai acontecer. Até quando o senhor vai manter esse projeto, caso o senhor vença a eleição? E mais do que isso, hoje há um subsídio que o senhor dá para as empresas para que elas continuem operando da forma que estão, sem contrato na cidade? Olha, Nicolino, é bom a gente lembrar, primeiro, o nosso contrato de licitações, né, das 3 empresas que operam na cidade, elas venceram bem no período da pandemia. O período da pandemia foi uma situação que em São José dos Campos nós não mandamos ninguém embora, o sistema de transporte público. Aliás, diminuímos em 30% o sistema de transporte público e perdemos mais de 50% de passageiros. Aliás, aqui nós conseguimos manter o nosso sistema funcionando. No Brasil, mais de 50 cidades de médio porte, as empresas devolveram as concessões. Então é uma crise que aconteceu no transporte público, que já não vinha bem a nível nacional, o país não tem uma política pública de mobilidade urbana e é isso que eu quero trazer. Não quero ficar aqui falando que a culpa é do João, a culpa é do governo, não. Quero fazer diferente, ter um sistema de transporte público em São José dos Campos diferenciado, que nenhuma cidade tem no Brasil. Um modelo jurídico também que nenhuma cidade fez. Que, aliás, Nicolino, é bom deixar claro, né, eu já fui secretário de transportes, sim, hoje sou prefeito, estudo muito o sistema de transporte público e quero dar um sistema com qualidade. Eu não quero só um ônibus novo. O que nós temos na rua hoje é caminhão com degrau. Eu quero um ônibus para transportar passageiro, um carro que foi pensado, foi concebido para transportar pessoas, com ar-condicionado, com tecnologia embarcada, com sistema de informação pontual. A linha verde hoje transporta 180 mil passageiros por mês. Quem quer saber do sistema que nós vamos ter no futuro em toda a cidade, a linha verde é um bom modelo para isso. E é isso que eu vou fazer. Agora você tem aqueles que são do contra, que não querem que as coisas melhorem. Esse que é o grande problema. E nós temos um mercado que trabalha contra uma mudança. Nós temos um mercado rodoviário diesel, certo? E eu quero transformar isso num outro
num outro processo, 100% de uma frota elétrica. Já temos a nossa linha verde elétrica, a frota da nossa guarda municipal 100% elétrica, parte da nossa frota da mobilidade urbana elétrica. Isso tem, além dos ganhos que nós temos das questões ambientais, dos impactos do lançamento de gás carbono, enfim, de tudo que nós temos da sustentabilidade, de ganhos, nós temos também um serviço muito melhor. E é isso que eu acredito e é nisso que eu vou caminhar. O senhor falou em linha verde, prefeito, e trouxe um número que muitas vezes a gente perguntou e não tinha da prefeitura, o número de passageiros. O senhor fala em 180 mil por mês. De qualquer maneira, o que se vê é que os ônibus elétricos não estão mais só na linha verde, foram tirados alguns deles para outras linhas, pois a linha verde muitas vezes passava com os ônibus com muito pouco passageiros em diversos horários do dia. A segunda etapa da linha verde vai sair do papel? Havia expectativa do projeto indo para o governo do estado, a liberação do dinheiro vai ter? Como é que está isso? Isso já, aliás, já está no estado de São Paulo. Já protocolei já a continuação da linha verde, que é do Jardim Paulista até o Parque Tecnológico. Tem prazo para começar? A gente está esperando agora o convênio com o governo do estado da primeira fase, que é entre o Jardim Paulista, conexão Jardim Paulista via Cambuí. Essa é a primeira fase, porque ele tem uma obra de arte muito grande sobre o Rio Cambuí. E depois a conexão do próprio Linhão, passando ali pelo Jardim Diamante, Motorama, Vista Verde, Califórnia, Pararangaba, chegando ali no Santo Inês, Parque Tecnológico. Então, isso já está em andamento, projetos executivos prontos, nós contratamos uma empresa com os projetos para que elaborasse os projetos executivos. Então, já está no estado para que a gente possa assinar esse convênio em breve. Acredito que nos próximos meses a gente já assine para que a gente possa fazer o processo de licitação. Isso é uma grande transformação. A linha verde hoje ela tem o seu papel. Em alguns momentos, em alguns períodos, nós fizemos usando os carros da linha verde, carros articulados, que foram proibidos no passado na cidade de ter ônibus articulados. Não, nós voltamos com os carros articulados, a exemplo da linha verde. No novo processo nós temos aí quase 40 veículos articulados. Então nós colocamos alguns carros da linha verde em alguns pontos principais. Campo São José, Novo Horizonte, República, aliás, Colonial, Campo dos Alemães, para que a gente pudesse atender melhor. Bom, opositores, prefeito, alegam que a prefeitura está sem dinheiro e por isso tem atrasado obras. A Via Jaguari não se sabe se vai ser entregue ainda esse ano, o atraso da João Rodolfo Castelli, a questão do Instituto de Previdência do município. O prefeito quer assumir no próximo ano a prefeitura. Como é que vai encontrar o caixa da prefeitura? Olha, Nicolini, boa pergunta. Vamos lá. Alguma nota fiscal atrasada? Algum fornecedor sem receber da prefeitura? Algum servidor ou funcionário com seu pagamento atrasado? Não. Todos em dia. Eu tenho responsabilidade com os recursos públicos. Aliás, eu sou o zelador da cidade e o gestor dos recursos financeiros. Isso eu tenho responsabilidade. Então, isso tudo está em dia. Agora, eu sou ousado para fazer os investimentos que a cidade merece. Então, os atrasos de obras não têm nada a ver com questões financeiras, e sim puramente por questões de obras, de mudança do projeto, por questões de chuvas, por atraso, simplesmente por isso. Que, aliás, empresas que atrasam, querendo ter vantagem, eu rescindo o contrato. Hoje eu tenho 3 obras com contratos rescindidos, que a gente fez agora uma nova licitação, porque quiseram ter vantagem. Isso eu também não permito. E o Instituto de Previdência, Nicolino, eu posso te garantir aqui. Aliás, nosso Instituto, nos últimos 4 anos, foi premiado como a melhor gestão. Temos hoje o maior patrimônio do Instituto. Pela primeira vez, e aí o servidor vai entender melhor do que até as pessoas que estão em casa, que não trabalham, né, o cálculo atuarial, pela primeira vez, deu superávit. Quer dizer, se paga a conta. Eu já coloquei já nesses últimos 2 anos mais de 450 milhões de reais. Os pagamentos estão em dia. Agora, o que não pode, Nicolina, é você parcelar o seu IPTU. Você pode pagar o seu IPTU à vista ou parcelar em 10 vezes. Se você parcela, você é caloteiro? A lei te permite você parcelar. Então, precisa tomar cuidado com essas colocações que às vezes fazem, que são colocações maldosas e mal intencionadas para poder prejudicar, na realidade, o meu governo. Então, o aporte não é repasse. Teve governo no passado, aliás, teve governos bem avaliados no passado, que assim dizem, que não pagava o patronal. A obrigação do patronal não se pagava. Aliás, no passado teve patronal que diminuiu de 26% para 10%. Eu pago 28%. 28% em dia para o Instituto. Então, o que tem é o aporte. O que é o aporte? O dinheiro que está aplicado, o rendimento desse dinheiro tem que pagar a despesa do Instituto. Se não paga, o município tem que aportar. A lei me permite que eu possa fazer a compensação durante todo o ano e eu tenho até março do ano que vem, do outro ano, para poder fazer o parcelamento. Queria falar de saúde, candidato. Hospital de Retaguarda, que foi construído em tempo recorde durante a pandemia, bastante utilizado na crise da Covid, depois ficou fechado, de portas fechadas meses. Foi reaberto
está sendo utilizado como leitos de internação. O senhor já anunciou a possibilidade do novo pronto-socorro? Já ouvi alguma coisa também na campanha do senhor utilizar o prédio para uma unidade de pronto-atendimento? O que vai ser daquela área? Nicolini, em novembro de 2023, né, os 3 hospitais nossos entraram em reforma. O Hospital da Vila em reforma, o Hospital Clínica Sul em reforma e o Hospital de Retaguarda, nós tiramos o atendimento infantil e levamos ele de volta para o Hospital da Vila, que é importante e, aliás, é lá que eles têm que estar, perto principalmente da UTI neonatal. Então, nós fizemos isso. E aí eu fechei o Hospital de Retaguarda, não porque fechou, nós iniciamos uma reforma nele, que nós íamos reabri-lo como uma unidade de pronto atendimento. 9 de janeiro, a cidade de São José dos Campos foi a primeira cidade da região a dar o alerta da dengue. E ali nós já tivemos grandes problemas que nós passamos. Aliás, a Covid, onde nós construímos um hospital em 35 dias, graças a Deus, não dá para falar graças a Deus, onde nós perdemos vidas, mas aqui foi a cidade com a menor letalidade de morte que nós tivemos na Covid e na dengue também. E tivemos a questão da dengue. E para isso eu tive que rever toda a parte de obras que nós estávamos fazendo. Suspendi a obra do Clínica Sul, alterei as obras do Hospital Municipal e nós tivemos que reabrir novamente o Hospital de Retaguarda. E para abrir um hospital que estava em obras, a gente tem questão de oxigênio, então isso eram 35, 40 dias no mínimo para que eu pudesse reabrir o hospital, né? Então, foi isso que aconteceu. As pessoas falam que estava fechado, não, ele estava fechado para reforma. Hoje reforma ele atende leitos, reforma não, uma adaptação para que a gente pudesse abrir. Hoje a gente fez ali, a gente transformou ele em 48 novos leitos, 52 novos leitos, para a gente poder atender e não faltar leito para ninguém durante a dengue. Rapidamente, o que vai ser feito daqui para frente com aquela área? Vai continuar sendo leito de hospital ou vai ser uma unidade? Ele vai continuar sendo leito de hospital. A partir de final de setembro, início de outubro, já as pessoas vão ver que vai entrar em obra, parte já do Hospital de Retaguarda, que a gente já começa a fazer as mudanças dele para poder abrir como um pronto-socorro. Lá vai virar uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Perfeito. Eu queria agradecer ao candidato Anderson Farias, que gentilmente nos atendeu. Ele que é do PSD, ele é o atual prefeito e tenta a reeleição. Boa sorte, candidato. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a todos. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. E assim a gente ouviu 6 candidatos a prefeito de São José dos Campos aqui no Vale Urgente. Então, hoje a gente encerrou a sabatina com os concorrentes de São José e a partir de amanhã a gente tem de Taubaté. Os vídeos das entrevistas, se você não viu, perdeu alguma, quer ver de novo, estão disponíveis no portal bandvale.com e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale. Atenção você de Taubaté, hein? Amanhã começa aqui no Vale Urgente a sabatina com os 6 candidatos à prefeitura da cidade. O primeiro entrevistado já está confirmada a presença. Coronel Paulo, candidato do PT, vai estar aqui comigo. A gente vai agora para um rápido intervalo, na sequência tem mais Vale Urgente. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band.